Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Neste vídeo, iremos relatar uma revelação que o Senhor me deu neste último domingo agora, pela manhã. Num sonho que Ele me deu e me falou o que significava aquele sonho. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos Deus irá soltar os piores demônios com a finalidade, com a missão específica. E como base do que eu irei falar, nós iremos ler um pequeno capítulo no livro de Apocalipse, capítulo 9 de Apocalipse. Não iremos estudar este capítulo, mas é só para que você tenha noção do que irá acontecer no final dos tempos. É sabido que a igreja não passará na grande tribulação, mas a igreja passará por tribulações como está passando hoje, tribulações. Esses demônios têm a missão específica de trazer castigo à humanidade. Este castigo é um castigo que vem de Deus. A Bíblia relata que muitos demônios ainda estão presos. Os piores demônios estão presos. Não que hoje não tenha piores demônios, mas os demônios que irão ser soltos são os que têm a missão específica para uma destruição na terra. Coisas que ainda não estão acontecendo vão vir a acontecer. Então, vamos lá para Apocalipse capítulo 9, que diz: a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quando a Bíblia diz uma estrela, está falando de um anjo, entende? Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro, e ao seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas
era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Bom, o significado deste demônio, do nome dele, Abadom e Apolion, significa destruidor. Entende? Quando a Bíblia fala 5 meses, nós temos que lembrar que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Deus não faz diferença. E o que nós entendemos é que neste período de 5 meses, aleluia, poderão ser 5 meses de acordo com aquilo que Deus achar que será. Não será um período grande, mas quando diz 5 meses, poderá ser 5 anos, não é? Nós não sabemos a conta de Deus. E poderá ser menos do que 5 anos. Não sabemos, porque um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não vamos nos ater ao período, mas sim a ordem que Deus deu para esse demônio, o que ele tinha que fazer. Versículo 13, continuando. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. Então, esse anjo são anjos das trevas, são demônios, são principados. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Então, o que vemos aqui na palavra de Deus é que este castigo não adiantará de nada, não trará arrependimento. Então, isso nos leva a pensar no castigo e maldição que estava sobre Caim. Não é? Deus não deixou que Caim morresse. Ninguém tinha autoridade para matar Caim. Caim saiu errante pela terra, diz a palavra de Deus.
Nele não havia arrependimento. Ele não se arrependeu de ter matado Abel. No fim dos tempos, a mesma coisa acontecerá com os homens. Você acha que o que está acontecendo hoje, 2020, essa pandemia, o coronavírus que está matando, este Covid-19, você acha que vai trazer arrependimento? Hein? Vai trazer arrependimento a alguns, mas não a maioria, não a todos, como o que nós acabamos de ler agora neste texto. Muitos homens a maioria dos homens vão ignorar e vai haver muita morte no final dos tempos. Aleluia! Então, o que está acontecendo hoje é só o início das piores coisas que irão acontecer na terra. Mas o interessante, aleluia, é o que diz o versículo 4. Apocalipse 9, versículo 4 diz: E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, significa que haverá nesses dias pessoas que irão se arrepender. E esses que irão se arrepender receberão um sinal na sua testa. E esses demônios, com suas pestes, doenças, não é? Que irá matar e reduzir o número da população da terra, não podem atingir a estes que têm o sinal da terra na testa. O que você me diz de hoje? Hein? O que você me diz de hoje? Será que existe algum fiel, alguns fiéis na terra com um sinal que este vírus não vai atingir ou não vai conseguir matar? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Aleluia! Mas o certo é que muitos não serão atingidos e, se forem atingidos, não irão morrer, porque a igreja ainda está na terra. Neste tempo aqui, a igreja vai estar na glória. E muitos, por ver essas catástrofes, tantas mortes, irão se arrepender dos seus pecados, mas não é a maioria, são poucos. Então, lendo novamente o versículo 4, para ficar bem memorizado, olha: E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. O que nós estamos vendo hoje morrer são homens, não é? Temos queimadas, mas vai chegar a hora das queimadas, que vai queimar, porque essa terra vai pegar fogo, não é? Bom, o que eu quero passar para você foi o que o Senhor me revelou num sonho no domingo pela manhã. Aleluia! Logo que eu acordei, antes de ir para o monte, o Senhor me acordou com este sonho e me falou o significado deste sonho. Sonhei que eu via homens deformados, muitos deformados, olhos esbugalhados, crânio deformado, pessoas vagando nas ruas como zumbi. E eu começava a ver aquelas coisas e não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, muita quantidade, cada qual com a deformação no rosto diferente. E eu comecei a falar com Deus no sonho: Senhor, o que é isto?
E o Espírito de Deus falou assim para mim: isto é o que irá acontecer no final dos tempos. Então, eu fiquei esperando um sinal de Deus para poder colocar esta mensagem no YouTube, para todo o povo de Deus ver e ouvir o que Deus tem me falado, que vai acontecer no final dos tempos, e temos base na palavra de Deus. Então, eu fiquei esperando Deus. Então, Deus me deu um sinal e me deu uma palavra profética em cima do sonho que Ele tinha me dado no domingo pela manhã. E o Espírito de Deus falou comigo: quero te falar sobre a esquizofrenia. Porque no sonho, quando eu falava, Senhor, o que é isto? O Espírito de Deus falava assim: este é o mal que vai acontecer nos fins dos tempos, muitos sofrerão de esquizofrenia. E o Espírito de Deus me diz: subentende-se que homens maus, nos últimos dias, por rejeitarem a salvação, terão suas mentes afetadas pelo mal dos fins dos tempos. O mal que fará a mente do homem se decompor, reduzindo a capacidade de pensar e tomar decisões sábias. Terão esquecimento e a mente modificada por um demônio de sangue e morte. Isso será uma praga. Estes homens serão reconhecidos por suas deformações no rosto e crânio, e assim todos poderão fugir deles. Este será um castigo de Deus nos últimos dias. Então Deus me disse que nos últimos dias, aqueles homens que rejeitarem a Deus, que não se arrependerem dos seus pecados, por ver tanta morte e ainda resistirem à palavra de Deus, estes estarão dando autorização para Satanás ferir eles com esta praga de esquizofrenia. Eles ficarão deformados no seu rosto, porque eu via deformações de todo tipo, né? A boca torta, os olhos esbugalhados, sem uma parte do nariz, com a testa grande, com a orelha pequena, outra com a orelha só, outra com a orelha grande, o queixo retorcido, era como se fosse monstro. E o Espírito de Deus falava assim para mim: eles serão identificados desta maneira, e as pessoas, quando virem essas pessoas pelas ruas, irão fugir deles, por saber que eles estão sob o castigo de Deus, por eles endurecer o coração e não se arrepender dos seus pecados. E isto irá acontecer no final dos tempos. O que nós estamos passando nesses dias é só o princípio desses castigos que estão para vir. Aleluia! Mas vai haver muito arrependimento, mas a maioria não irão se arrepender. Assim como Caim, que não se arrependeu, saiu errante pelo mundo, sabe? Quando você vê aqueles tipos de pessoas que nunca se arrependem, olha, a palavra de Deus diz que Deus fez o ímpio para o dia do julgamento final. Fez o ímpio para a morte. Assim como o Senhor fez Faraó no tempo de Moisés para mostrar a glória dele. Faraó não se arrependeu e não iria se arrepender. Eu vi um testemunho de um missionário que foi pregar o evangelho entre os índios, sabe? E esses índios, quando ele chegou lá, esses índios queriam matar o missionário. Mas só que eles não tinham coragem.
Mas eles traçaram um plano para matar o missionário quando ele estivesse dormindo. Aleluia! Mas Deus já tinha falado com o missionário: não vá embora, não fuja daqui, eu vou te guardar. Você só tem que ganhar o chefe para mim. Eu vou salvar o chefe da tribo, porque quando o chefe da tribo se arrepender, o restante da tribo, todo mundo vai me aceitar. Então, o missionário já tinha sido avisado por Deus. Então, numa madrugada, uma parte dos índios se reuniram e vamos lá matar aquele missionário. Quando eles chegaram na cabana do missionário, a cabana do missionário estava pegando fogo. E quanto testemunho que os missionários e que os índios falaram assim: ora, alguém chegou primeiro do que nós e queimou a cabana do missionário. Vamos embora porque nós não precisamos fazer porque alguém já fez. E os índios foram dormir em suas cabanas. Pela manhã eles acordaram cedo para saber o que tinha acontecido. De repente apareceu o missionário. E eles ficaram com os olhos arregalados, né? Eles ficaram com os olhos arregalados. O que tinha acontecido? Mas nenhum deles tomou decisão nenhuma. E o missionário chegou diante de toda a tribo, chamou o cacife da tribo, e os índios foram lá ver a cabana dele, e a cabana dele estava intacta, não tinha pegado fogo, não estava intacta. E eles ficaram confusos, e o missionário começou a pregar no meio daquela aldeia. E diz o testemunho que o cacique aceitou Jesus. E quando o cacique aceitou Jesus: eu quero entregar a minha vida para este Jesus que você está pregando. Porque os índios já tinham falado com o cacique, mas nenhum índio podia tomar decisão nenhuma. O índio só podia tomar decisão quando o chefe desse ordem. E quando aquele chefe levantou as mãos para Jesus, disse: agora todos vocês também vão seguir o mesmo Deus deste missionário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, não é? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aleluia. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Mas há aqueles que Deus não vai salvar. São filhos das trevas. E nesses dias haverá aqueles que ainda serão filhos da luz. Porque o versículo 4 está dizendo que vai haver um grupo de homens, muitos homens que vão ter uma testa. Aleluia! Um sinal na testa, e Satanás não vai poder ferir ele com essas enfermidades. Então, aproveite você que está ouvindo esta revelação que o Espírito Santo de Deus me mandou colocar no YouTube para você ouvir. Se arrependa dos seus erros, se apegue com Deus. Nós temos a chance desta pandemia não ser tão horrível, com isso que Deus me acabou de falar, que os homens irão perder a sua mente como castigo e ter os seus rostos deformados, estarão esquizofrênicos pela rua, vagando sem direção, como um zumbi. Esta pandemia que está aí não é tão horrível quanto isso que vai acontecer. Preste atenção nesta mensagem, decreto aquilo que o Senhor mandou eu falar para vocês, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.